Bem-vindos ao Nordestino Podcast, eu me chamo Jalom e neste episódio de hoje eu converso com o primeiro parlamentar aqui, já está ficando importante, estou recebendo já os políticos, e o parlamentar aqui é lá da cidade de Turilândia, lá da minha cidade natal, que é o Alisson Menezes. Ele já é vereador lá há um tempo e ele aceitou meu convite. Cara, muito obrigado aí por ter aceitado o convite aqui no... A gente que agradece, viu, por estar aqui nesse podcast. Minha primeira participação também, né? Caso tenha alguma gafe, algum erro aí, vamos desculpando. Não, faz Mas parte. eu quero também te parabenizar pela iniciativa, pela força de vontade. Todo projeto tem que ter o pontapé inicial. Tem um ditado popular que é muito comum, que uma jornada de 1000 milhas, ela começa sempre com o primeiro passo. Cara, então, obrigado. Parabéns, viu, meu irmão? Obrigado, eu te agradeço muito aí por ter aceitado o convite e pelas palavras de incentivo, porque é importante, como a gente estava conversando antes, que às vezes a gente não imagina o tanto que é difícil, que às vezes a gente até tenta desistir, mas são essas palavras, são esses convites aceitos que motivam a gente a querer continuar. Tipo, ó, hoje a gente já teve um monte de dificuldade para começar aqui, mas a gente está gravando aqui, o áudio não vai ficar muito legal, porque a gente teve um probleminha aqui, mas a gente vai gravar outros vídeos aqui, se Deus quiser, mais pra frente aí a gente vai estar gravando outros, aí vamos ter solucionado esse problema. E eu quero agradecer também a galera que curte, compartilha e quem assiste lá os vídeos que a gente posta. Toda vez que a gente posta lá, tem uma galera lá que compartilha, que curte, a gente quer agradecer essa galera. E a gente está presente nas outras plataformas também, no Instagram, no Twitter, Kawaii, TikTok, Facebook. Também tem o nosso vereador aqui, as redes sociais dele também, que eu vou botar aqui no banner aqui, quem quiser seguir, acompanhar o trabalho dele. E hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre a convivência lá da nossa cidade, lá de Turilândia, e como é a trajetória de uma pessoa que se torna vereador, porque é a primeira vez que eu estou recebendo, então eu vou ter bastante curiosidade, vai ser várias perguntas bem, às vezes até estranhas. Tranquilo, vai ser um prazer. E já lá a gente foi o pioneiro ao chegar na Câmara Municipal de Turilândia em levar a público, né, as plataformas, né, levar as sessões online para que todo mundo possa acompanhar. Ou seja, hoje, uma sessão que aconteceu em Turilândia 3 anos atrás, da época da pandemia para cá, tu vai ter acesso às falas, está tudo registrado em qualquer lugar do mundo. Se tu tiver uma internetzinha lá, tu vai ter acesso. É a vantagem da internet que a gente pode ou acompanhar, né? E agora o presidente atual, que é o Gilmar Carlos, que me sucedeu, ele vem também, continua nessa inovação. Agora eu trouxe os microfones de primeiro mundo para as mesas de cada vereador que não tinha. Ele agora trouxe os tablets, o sistema de votação online, enfim, está tudo se modernizando. E Turilândia tem andado a passos largos em virtude de se comparando em outras cidades que tem mais de tecnologia, de estar envolvido. Mais. Até porque eu acompanho, eu sigo as redes TV sociais Câmara, da nosso prefeitura. amigo Gesaías, aí eu levei pra lá e tá aposentado lá, acho que não sai mais não, acho que não quer perder. Eu sigo, ele até postou o vídeo do 7 de setembro de Santa Helena que eu estava assistindo outro dia. Eu acompanho de muitos anos, tem mais de 10 anos que esse homem trabalha com esse negócio no YouTube, né? Eu sigo ele, eu sou inscrito no canal dele. E quem segue as redes sociais da Prefeitura de Turilândia vê que ela está sempre atualizada, né? Tá sempre... Hoje mesmo o prefeito postou lá um vídeo falando a respeito que eu acho até legal essa atitude já da prefeitura sair na frente de outras em como é que diz? Aderindo ao novo piso dos enfermeiros e dos técnicos, né? Ele postou o vídeo hoje que eu estava vendo e são coisas que às vezes acontecia antes, algumas coisas, e a gente não tinha participação porque não tinha as redes sociais, né? Ou às vezes até tinha, mas eles não utilizavam. E tem muita prefeitura que não apresenta assim, as coisas que eles vão fazendo, né? Verdade. E assim, o município de Turilândia, na verdade todos os municípios do Brasil têm passado uma grande dificuldade com a diminuição dos repasses, né? Que é fundo de participação, não é só o FPM, que são repasses da União. Os municípios que não têm receita, por exemplo, tem um município maranhense aqui, que é onde tem o gás, São Antônio dos Lopes. Então, a receita de lá de ICMS, de imposto, é mais de 1 milhão só de imposto, entendeu? Fora os repasses da União. E claro, desse recurso também é feito os repasses de impostos para a União. Mas o município como Turilândia, Santa Helena,
que não tem ainda uma área industrial desenvolvida, ele vive basicamente dos repasses da União. Ele depende do repasse da União. Quando cai o repasse da União, acaba dificultando a vida aí e o andamento. É como uma empresa que não está te gerando lucro. Quando ela para de produzir receita, automaticamente tu vai ter dificuldade de pagar aí teus fornecedores, teus funcionários e tudo mais. E essa é a realidade dos municípios maranhenses hoje, brasileiros, de um modo geral. Turilândia também está passando por esse sufoco. Turilândia também está passando por esse sufoco. Começou aí em meados de fevereiro, né? Tinha um repasse do governo anterior, a gente aqui não quer criticar, mas que fez um repasse a mais, e quando foi fazer o cálculo da base de dados, né, de receita, não era o que se esperava, foi repassado um valor a maior para o município de Turilândia. O que aconteceu? O governo federal, quando fez esse cálculo novamente, que percebeu essa gafe, ele descontou 716 mil reais, se não me engano, de uma vez só, de um município que a receita é muito pequena, né? Então isso acaba afetando o município de uma forma muito drástica. E algumas pessoas não sabem, não entendem, não acompanham. E essa é a grande realidade do município hoje. Nós como cidadão, a única realidade que a gente tem conhecimento é a que vem na conta de luz, que a gente só vê lá ICMS, não sei quanto. Aí a gente fica se perguntando, que diabo é ICMS? E tem muita gente que nem isso sabe. Pois sabe? É um direito garantido, pouco anunciado, até porque eu acho que não é muito de interesse da empresa, né, Equatorial, mas as pessoas com tarifa baixa renda, elas têm direito a desconto na conta de energia, a tarifa de energia elétrica. Né? Mas esse desconto é automático, ela tem que ir pois em algum lugar para ela... não é automático, ele tem que procurar, né, levar lá os seus dados na assistência social do seu município para fazer esse cadastro, né, e eventualmente fazer todo esse levantamento, comprovar que ela é baixa renda, e aí então ter acesso a esse desconto. Então, os municípios pagam muito acima do que lhe é devido pagar, justamente por isso, por falta de conhecimento. Na verdade, hoje é o grande calcanhar de Aquiles do nosso país, de modo geral, é a falta de conhecimento. E eu falo isso de um modo geral, não é só na política, entendeu? Mas isso tem mudado, isso tem melhorado. Até porque quando a questão é política, muita gente já não quer falar, eu não gosto. Eu não gosto de política. Eu não gosto de falar de política, eu me levanto logo da mesa quando alguém começa a falar de política. A gente escuta muitas pessoas falando isso, e aí é um erro muito grande. E aí ele esquece que a escola do filho dele é política. Eu tive uma conversa com alguém que tinha um empreendimento lá em Turilândia, ainda tem, e a pessoa me disse, não dependo de política. Eu digo, não, minha querida, você depende da política, você não depende de prefeitura, você depende. Esses seus clientes que vêm aqui, que consomem no seu comércio, eles são funcionários de prefeitura. Entendeu? Eles trabalham ali, a renda que eles têm é ridículo a pessoa pensar assim, porque quando o cara é roubado, quem é a primeira pessoa que ele procura? A polícia. Quem é que banca a polícia? O governo. Então a gente tem que estar por dentro do que é política. Não é só isso, eu não gosto, eu não participo. Não é só a política partidária. Não existe tudo, na verdade, não é só ideologia, Não, a questão hoje a gente pode estar analisando as coisas com um olhar mais técnico. Basta a gente estar se aprimorando e buscando conhecimento, como tu falou, que é o maior... Acho que a maior dificuldade do ser humano hoje é a falta de conhecimento dele. O ICMS, para quem não sabe, assim, explica aí, tu consegue explicar de uma forma mais técnica o que significa o ICMS é um imposto do município, por exemplo. Mas ele é só do município ou ele é do estado? O ICMS tem imposto municipal, tem imposto estadual, tem imposto federal, cada um é um. Então, na hora que tu monta uma empresa, vai ser outra dificuldade que os comerciantes reclamam muito. Era até mais frouxo isso dos governos anterior ao governo Flávio Dino, que tu tinha um comércio, aí a pessoa, hoje não. E hoje, além de tudo, os gestores, eles são chamados pelo Ministério Público para tomar pé dessa responsabilidade que é de cobrar imposto, de cobrar IPTU, porque quem mantém o SUS, quem mantém a infraestrutura municipal, estadual, a segurança pública, que é a responsabilidade do Estado, são os impostos. Tem que arrecadar para poder, né? Isso nem sempre, eu não estou defendendo aqui, que é aplicado da forma correta, mas precisa-se dos impostos justamente para isso, para fazer o globo girar e para essa receita chegar também para os municípios. Porque o município depende do imposto da União, ele depende da arrecadação da União, para quê? Para ele poder receber receita. Quando cai a arrecadação de um todo, vai cair também automaticamente a distribuição, né? E a gente depende disso, dessa distribuição que é feita através desse recolhimento desses guias de impostos
que o município, o estado, os comércios, as empresas fazem, e faz esse repasse de impostos estaduais, municipais e federais para a União, e aí a União pega esses impostos e divide de forma de acordo com o índice de cada população, de cada município. Então o município aumentou o índice de população, aumenta a tua arrecadação municipal. Enfim, se aumenta o número de alunos, o Fundeb vai ter que aumentar o repasse para manter esses alunos. Então é isso, a gente depende disso. Então o Ministério Público, os promotores, eles chamam os prefeitos, a gente vai te dar um prazo tal para te adequar e começar a cobrar imposto isso que não tá sendo cobrado devidamente. Entendeu? No caso, a prefeitura está dando mais furo do que... Muito. Como eu te falei, os municípios que não têm uma atividade específica ou não tem uma indústria, não tem uma empresa instalada de grande porte, né? Ou não tem algum ativo natural, tipo gás, alguma coisa assim, petróleo, e aí ela vai viver basicamente, é como se vivesse de caridade, vai ver só do que o município arrecada. E de emendas, né? Emendas parlamentares, que aí é outra situação, tem emenda estadual, tem emenda federal, tem os convênios com o governo federal e tem outra parte que são os programas. As pessoas acham que tudo é uma coisa só e não. Tem os programas também, por exemplo, PSF, Programa de Saúde da Família, Programa de Saúde Bucal, Programa, enfim. E todos esses programas são mais médicos. O Turilândia, inclusive, agora vai receber um médico através do programa. Só que esses programas aí não são disponíveis igualmente em todas as prefeituras, eles são disponíveis em só algumas, né? Não, na verdade é assim. Tu precisa de uma adequação para te poder receber desde os convênios. O município ele tem o CALC, que é como se fosse o CPF. Se o CALC do município está sujo, aí tu vai ficar inviabilizado e receber recurso de uma emenda de um deputado federal, entendeu? Porque está sujo. Um recurso federal tu não vai poder receber, é como se tu tivesse com o CPF. Aí tem que ir lá, renegociar, fazer alguma coisa para limpar o CALC do município. Quando tiver tudo ok, aí sim, aí tu pode receber. Então, quando tem uma secretaria que ela é, digamos assim, inativa, que ela não busca, por exemplo, PSF, programa que faz esse atendimento de zona rural e tudo mais. Todo mês eles têm que mandar a produção, entendeu? O SUS precisa da produção. Quem vocês atenderam? Quantos pacientes vocês atenderam? Quem foi feito higiene bucal? Quem arrancou dente? Quem, entendeu? Quem precisou de curativo? Né? Tem um cartão do SUS, né, que é uma numeração, cada atendimento o município recebe por esses atendimentos. E aí, muitas vezes, quando o município não tem uma boa gestão, e eu não estou falando do executivo só, eu estou falando de uma gestão de programas, porque todos esses programas têm um gestor, cada um tem um gestor do programa de saúde bucal. E a gestão não é só o cara que está lá em cima, são todas as pessoas que compõem. É um corpo, por exemplo, eu vou falar aqui dos agentes comunitários. Os agentes comunitários estão lá na base, eles vão lá visitar a família por família, pegam de casa em casa, saber como é que está a saúde e tudo mais, e aí eles têm um material chamado produção, né? Eles devem assistir, alguns deles assistir a gente, e aí é um trabalho muito importante, eu quero dizer, porque eles vão em loco, eles conhecem as pessoas, eles sabem o nome das pessoas, eles sabem quem tem diabetes, eles sabem quem tem hanseníase, e aí tem os programas do governo federal também para dar essa assistência, entendeu? Então, aí no final do mês que eles pegam toda essa produção, eles levam, e aí essa produção é o quê? Encaminhada para o governo federal, entendeu? Para o Ministério da Saúde, para aquele programa específico. E aí é recebido os recursos. Se tu não mantém, digamos assim, alimentado essa base de dados, aí tu não recebe. Então, tem município que poderia receber o Mais Médico, mas aí a secretaria está inativa, tem algum problema de um recurso que recebeu e não prestou conta, aí não vai participar do programa. Tem tudo isso, tem regra. Tem todos os requisitos. Tem todos os requisitos, E o principal é informação, entendeu? É envio de dados. Nada mais justo, né? Até porque ninguém vai jogar um dinheiro na mão de alguém e não fazer o controle. Tem que fazer o controle. O que ele vai fazer com isso. É verdade. Pois é, Wallace. E assim, cara, pra quem não te conhece ainda, que tá te vendo pela primeira vez, apesar de tu ser um cara novo, tu já tá na política há um tempinho já, né? Tu já teve o primeiro mandato, né? De 4 anos, já tá no segundo, né? Sim. A minha trajetória política começou basicamente por paixão mesmo. Eu não tenho pai na política, eu não tenho mãe na política, eu não tenho irmão na política, seja candidato, tenha sido vereador, alguma coisa do tipo.
Aí eu sempre fui apaixonado por política, debater política, conhecer partido, tal, ideologia de partido e tudo mais. E aquilo, tudo que tu tem paixão, que tu te dedica, tu aprende algumas coisas, Sim. né? Algumas coisas tu aprende na base da pancada mesmo, da porrada. E aí eu fui aprendendo. Com 17 anos, com 16 anos, quando eu tirei meu título, eu ingressei, me filiei no partido na época do PT. E aí depois eu comecei a entender que essa ideologia partidária não fazia muito sentido. E aí saí do PT, fui pro PT do B, 70 na época, que era o partido que Alberto disputou a eleição, a primeira eleição em 2004. E aí foi a minha primeira eleição que eu votei. Eu votei em 2004, na época eu votei pro Alberto Magno, que ficou em terceiro lugar na disputa. Na disputa municipal, era o Bolinha, o famoso Bolinha, Alberto Magno. E votei por uma candidata a vereadora na época que foi Cilan. Teve 37 votos, se não me engano. E aí daí começou a minha paixão, mas lá no meu lugar, que na época eu morava em Povoado Bacabeira, ainda consegui ainda 5 votos para ela lá e tal, vim para a sede. Nem meus pais não levavam muita fé, eles votaram em quem eles quiseram e eu também comecei a minha trajetória. Em 2006, continuei com o grupo Alberto Magno, ele escolheu um deputado estadual, um deputado federal, na época Rubens Julião Ami, Graça Paz. E aí, 2008, eu não fui candidato, tentei ser candidato, acabei não sendo por questão de partido, não teve vaga para mim no partido, precisava de mulheres, e aí eles botaram uma menina e me rifaram. E aí eu digo, não, a partir de agora eu vou buscar um partido para mim. E aí eu me filiei na época. Passou quanto tempo ainda no PT? Não, no PT foi uma passagem rápida, eu acho que foi só mesmo 2 anos. Foi quando eu vi o PT ganhar as eleições e se juntar com o PMDB, que era o maior adversário dele aqui no Maranhão, que se falava da época da oligarquia Sarney. Sim. E aí eu perdi esse encanto, essa paixão. Tu viu o significado de outro lado da política. Aí a gente começa a conhecer e amadurecer e saber que as coisas não é nem tudo é o que parece. E aí, quando eu fui buscar o partido, eu consegui o PSDC na época, Partido Socialista Democrata Cristã, de José Maria Emael. Ei, Emael, um democrata cristão. E aí fiquei... Abraço aí, Emael. Morreu já. Não vai partir. Esse que eu tô falando, graças a Deus que não. Tá vivo, é um amigo. É um amigo, ele tinha raiva que no ensino médio a gente atentava ele por causa desse jingle. E aí, eu disputei a minha primeira eleição em 2012. Em 2012 eu tinha partido, eu montei uma coligação, me chamaram para participar de uma coligação dos grandes. E aí eu disse, não vou entrar na coligação dos grandes, porque se eu entrar eu não vou ter chance, é só gente que já tem muito voto. E aí o que eu fiz? Eu juntei 5 partidos, na época, que podia coligar, chamei alguns amigos meus, a gente vai ficar aqui e vamos ficar junto. E aí o prefeito tinha até o outro dia para registrar a ata a ata dele, porque ele tem que fazer uma convenção na época, né? Tinha que fazer convenção. E aí ele tinha até no outro dia de manhã para fazer. É nessa ata que ele apresenta os candidatos a vereador. vereador. A ata e as coligações já montadas. E aí eles me chamaram e eu segurei o pessoal que estava comigo aqui, meus amigos na época. Zé do PT, que era do PT, o Alisson Frois, com o seu Josias, que hoje é vereador do PRTB, o 14, eu com o 27, PSDC, e nós éramos, tinha também, alguns partidos desses já foram até extintos ou mudaram de siglas, de siglas, né? O número manteve, e tinha o PTC 36, que na época era de Júlio Neto, com Anastácio Cardoso, e aí nós se juntamos e não fomos nessa reunião da noite. E aí eles se viraram com o que eles tinham. E quando chegou no outro dia, a gente ficou aparecendo um bando de leproso, numa mesa separada, só nós. Ficamos lá, só nós. E aí o prefeito não ia querer perder nosso apoio, né? Nós não quisemos entrar na coligação que ele queria, mas ficamos ali. Fizemos uma coligação tipo só nossa, só dos fraquinhos. E aí ficamos essa coligação de fraquinho. E aí nós conseguimos eleger o vereador menos votado da época da coligação, com 165 votos. Na coligação que eles estavam me convidando para ser candidato, que eles queriam me votar, quem se elegeu lá se elegeu com 395. Ou seja, eu fui o 4º colocado dessa coligação com 165. Não consegui êxito, mas fui o 4º suplente. E aí, mas aí teve uma vantagem para mim já no pleito posterior. O que eu dizia, faltou 46 votos para me eleger. Se eu tivesse ficado na coligação que eles queriam, iriam faltar no mínimo 208 votos para me eleger, sendo que o vereador se elegeu com 165. Então o cara ia dizer que faltou tudo, né? E aí com esse discurso que faltou 40, eu não dizia quantos votos eu tive 120, mas eu não dizia. Eu só dizia quantos faltou para me eleger. Faltou 46, os caras, pô, na outra tu vai, na outra tu vai, na outra tu vai. E assim foi, na outra eu fui.
tornei montar a coligação, não aceitei vereador de mandato na minha coligação, eu não aceito. E aí me tornei o vereador mais votado da minha coligação, com 348, levando ainda o companheiro Sávio Araújo com 327 e o Josias, que tinha ficado como primeiro suplente na primeira coligação que eu tinha feito, a gente se manteve com 199, ou seja, a nossa coligação elegeu 3 vereadores e eu me tornei o 6º mais votado do município naquela época. Muito jovem ainda, 28 anos, solteiro, gostava do Grode, e eu me elegi com essa turma, né, que gostava do Grode. Claro que teve evangélico, pastor, candomblé, todo mundo, a gente não faz exceção de voto nem de pessoas. O voto na urna, todos são iguais. E aí ganhei, e aí começou. Primeiro peixe do azar, esse aí não vai mais, é só essa e tal. Primeiro biênio fui membro da mesa, primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, né? Foi presidente da Câmara? Não, fui, primeiro biênio. São 2 anos. Terminou esse primeiro biênio, eu digo agora, fiz um trabalho bacana com meus colegas, meus pares, meus colegas vereadores, tinham se elegido, uma relação muito boa. E aí a gente chegou a um consenso que seria eu o candidato. Só que o prefeito que eu tinha me elegido na época, que foi o Alberto Magno, ele disse que eu não. Ele aceitava qualquer um, menos eu. Eu digo, pô, foi lá ainda, conversei com ele, poxa, cara, passei minha vida toda para realizar teu sonho, agora vejo realizar o meu, não quero que tu faça nada, porque há um comentário que uma eleição de Câmara é exorbitante, rola muita coisa, muitos valores e tal, e eu apresentei para ele um projeto muito simples, que eu já tinha meus aliados, né, que iriam votar comigo e a custo zero. Ele disse que não, eu não. E aí ele tentou um, tentou outro, tentou um, tentou Mas outro. a carta da principal é ser do prefeito para escolher o presidente da Câmara? Não. A Câmara é um poder independente, soberano e independente, no plenário é soberano. É o legislativo. O legislativo. Ele tem que ser harmônico, mas não é submisso. Entendeu? Mas geralmente, como os vereadores têm uma parceria com o prefeito, aí entra no consenso. Mas aí dessa vez a gente não conseguiu entrar no consenso. E aí ele disse pra mim, vai lá e te lança e vê se tu consegue. Deu vontade de desistir, fiquei com medo e tal. Aí nessa época eu já era casado, né? Foi onde a minha esposa na época disse, isso era uma quinta-feira, eu saí de casa, só volto, presidente, tô ferrado. Porque se eu ia romper com o prefeito, ia perder uma série de parcerias que a gente tinha e tal. E aí ela disse, quando eu te conheci, o político era tu, então tu deve saber o que tu tá fazendo, vai lá e resolve. E aí eu fui, saí na quinta-feira, meu irmão, e aí tem que tirar os vereadores da cidade, a gente sai se escondendo, é uma história muito louca. E aí fui para Turiaçu, de Turiaçu, eles mandaram me procurar em Turiaçu com os vereadores, pensavam que eu estava lá, porque alguém me viu, né? Eu desci para comprar uma roupa de banho, alguma coisa que a gente ia tentar encostar em alguma piscina, alguma coisa para tomar um banho, para relaxar, para esperar a eleição que seria no sábado. Aí, tá bom, souberam que eu estava lá, eles desceram para lá. Chegou em Turiaçu, não me acharam. Eles pagaram vários mototáxis, entraram nos hotéis para ver se a gente estava lá, não acharam. Eu tinha entrado por dentro do Turiaçu, saí do Cândido Mendes eu saí, fui dormir em Maracaçumé. Entendeu? Mas está se escondendo por quê? Porque esse prefeito acha, se ele tira um dos meus aliados, as propostas são muito tentadoras, entendeu? Sim. As propostas são muito tentadoras. Entendi. E aí eu ia perder, né? Eu tava com 6, eu tava no meu limite. Tu pode falar qual é uma dessas propostas? A gente vai chegar lá. E aí, a gente chegou, para resumir a história, a gente chegou no sábado em Turilândia, no horário previsto, tem um edital de convocação, tudinho lá na parede, para a sessão. Aí a câmera estava fechada, mas eu mandei algum olheiro lá, ver se já estava aberto. Na hora que eles abriram, a gente já chegou todo mundo de terno, vestido, já que a gente tinha levado, e aí entramos para a sessão. Nessa época eu era gordão, obeso, 104 quilos. Cara, eu acho que tu é uma pessoa muito disciplinada, né? Porque do jeito que tu era gordo, ficou Ninguém Cirurgia de redução. Não, pô, mas mesmo assim... Lima, o nome dele. Ele apareceu o pescoço, ele era gordo, não tinha nem o pescoço. E aí eu cheguei pra eleição, cara, agoniado. E aí montaram a mesa, eu era o primeiro secretário, eu ficava do lado do que era presidente na época, que era o Sávio Araújo. Eu disse, e aí, vamos começar a sessão. Ele disse, não dá pra começar, porque disseram que tá cheio de gente armada aí. E é mesmo, cara. Eu digo, chama a polícia, ele disse, a gente já chamou. E tem esse tipo de... Tem. Na verdade, a ideia deles era provocar um tumulto. É meu amigo Sávio, tudo certo, isso já foi... tá passado. Eles queriam provocar um tumulto para a sessão ser adiada, e eles conseguiram agarrar um dos meus para a próxima sessão que a gente fosse fazer, né? Aí ele já estava com a maioria. Eu vou cortar essas partes mais importantes. Aí, meu irmão, e aí, não, mas é de conhecimento de todos os municípios de Turilândia. Aí viemos,
Aí demorou nada da polícia chegar. Aí eu mesmo ligo pra polícia, e aí, cadê? Ligaram pra vocês, por que vocês não vieram ver aqui quem tá armado? Pra que a sessão nunca começou, porque tem gente armada aqui. A polícia disse, nunca ninguém ligou pra cá não, comandante. Eu depois vem aqui averiguar quem tá armado aqui. Que era a desculpa deles, né? Aí a polícia veio, averiguou tudinho, todo mundo desarmado. E aí, presidente? Por que não começa agora? Eu, não, tá bom, vamos começar. Aí começamos a votação, cada cargo é votado individualmente, e eu era o último, né? Então, Esse aí foi que ano mesmo? 2018. Aí eu era o último e aí dentro da sessão não é proibido o acesso dos eleitores, né? Então entrava pessoas lá, ia sussurrava no ouvido do vereador, não vota, tem uma Hilux aí fora e 200 mil em dinheiro para ti, só para tu não votar, vota no outro, te abstém, faz não sei o quê, porque ele tava pau a pau e o candidato que era meu opositor era mais velho, né? O primeiro critério de desempate é a idade. E aí eu perdia. Se ficasse 5-5 e um dos meus só desistisse, eu não sabia que tinha essa, não. Tem critério de desempate, tanto para votação, dependendo do teu regimento, porque cada Câmara tem um regimento interno, mas a lei também, a lei Mas é só esse, é só a questão da idade que... Primeiro, vai usar vários critérios de desempate. Se coincidentemente vocês tiverem a mesma idade, nascido no mesmo dia, vão usar o outro critério. Entendeu? Eu não sabia mas disso, não. Tem todo mundo. Pensei que quando dava empate, isso o também, prefeito escolhia. Isso também na coligação. Tu tá numa coligação comigo, de vereador, numa chapa comigo, e a gente tira o mesmo tanto de voto, fica o mais velho. Entendeu? Ana do Peixe, se tivesse ficado no partido da vereadora Aldeice, ela teria ganhado, ela estaria no mandato, porque a Aldeice, elas tiveram o mesmo quantitativo de votos, e ela é mais velha do que a Aldeice. Entendi. Entendeu? 239. Então foi isso. E aí, para resumir a história, como todos sabem, eu me elegi presidente de Câmara. Para quem dizia que eu não ia nem conseguir tirar o mandato, me elegi presidente de Câmara. E fiz o mandato, como já foi dito aqui, estou esperando ainda a análise, né, do tribunal, mas aparentemente até agora nunca fui notificado. Porque o presidente da Câmara ele é o gestor, né? Ele que gera todo o recurso. Ele faz a prestação de conta. Paga o salário dos vereadores, ele paga os funcionários, ele paga o contador, ele paga o advogado, ele paga a primeira secretária, todos os funcionários da casa, é ele que paga, inclusive o salário dele mesmo. Ele tem um secretário de finanças, né? Mas isso tudo passa por ele. Tem uma chave de acesso lá que tu vai gerir. Eu pensei que passava pela prefeitura. Não, a prefeitura ela tem uma responsabilidade estatutária de passar 7% de acordo dos municípios, né? Município pequeno, com até 100 mil habitantes, quem 7% do fundo. Não, ele encaminha para o Tribunal de Contas esse recurso. Mas assim, não fica uma cobrança de um poder em cima do outro para querer fiscalizar essa questão de verba, essas coisas? Só o legislativo que tem que fiscalizar. Por exemplo, o município de Turiaçu agora está passando por isso, porque o prefeito lá não quer pagar o valor dos 7%. Né? O artigo 29A da Constituição fala que é 7%. E aí, os prefeitos de meter um até, né, até 7%, ou seja, eles querem repassar menos, a menor, não pode. E aí, isso dá prejuízo para as câmaras e eles entram na justiça. E aí, eles nem pedem do ano vigente, né? Eles vão pedir do ano anterior. Qual foi o repasse do ano anterior? Com base no repasse do ano anterior, que o Tribunal de Contas, porque eles mandam, às vezes, uma prestação de conta para a Câmara, entendeu? E aí a Câmara não pode se contentar com aquilo, porque às vezes tem algumas receitas que estão omitidas, elas não estão aparecendo. Sim. E aí a gente pede para o teu contador vir no Tribunal de Contas saber qual é a real receita do município. Aí, digamos, recebeu, hipoteticamente falando, 1 milhão, aí ali 7% desse 1 milhão tem que ir para a Câmara, obrigatoriamente. Ele é obrigado a fazer isso, podendo ser responsabilizado e afastado por improbidade administrativa. Só que esse 7% que vai para a Câmara é destinado para fazer... Para a Câmara, é só para a Câmara, e a Câmara paga seus funcionários, a Câmara paga o salário dos vereadores, a Câmara paga o patronal desses funcionários da Câmara, INSS dos vereadores, funcionários que fazem a limpeza, faz também a licitação para manutenção do prédio, da Câmara, tudo é independente, é um poder independente. É harmônico, mas é independente. Eu acho, se é questão de projeto, eu vi que o prefeito... Como eu te falei, eu acompanho as redes sociais bastante, né? Aí eu vi que ele postou um projeto para saída de Turilândia, tipo aquele negócio que tem lá em Pinheiro, que tem um portal. O portal e tem um negócio assim pro cara fazer caminhada, aí tem uma ilha artificial feita de madeira dentro. Ficou muito massa, pô. Eu vou ver se eu vou colocar um corte no Instagram desse pedaço, eu vou colocar a edição, porque eu fiz o print e salvei, né? Eu achei muito massa.
esse projeto é um vereador que faz e dá para ele e bota para ele para a Câmara aprovar e depois a prefeito, como é que acontece? Ou é uma iniciativa dele mesmo? É uma cobrança muito grande em cima de vereador, que eles falam que o vereador não trabalha. O nosso trabalho é basicamente fiscalizar, indicar e, vez ou outra ali, apresentar proposições, entendeu? Moção, alguma coisa. O que é uma moção? Uma moção pode ser de repúdio, né? E pode ser uma moção também de reconhecimento, um título, né? Moção, no caso, Não, tu fez alguma coisa que não condiz com a realidade da cidade. Não é uma intimação, não. É uma moção de repúdio. Eu vou lá e faço uma moção de repúdio, repudiando aquele teu ato, tua fala e tal. Entendeu? Eu sempre escutei esse termo, mas sinceramente eu não sabia o significado. E tem um termo também de moção de reconhecimento. Fazer uma moção, uma homenagem póstuma e tal, para alguém que teve uma contribuição de grande relevância, né, para a história do município em questão. E aí tu vai lá e Depende do contexto. Depende do contexto. E existe outros termos também, aquele pregão. Pregão, aí pregão tu já está entrando em outra área, porque o que acontece? Pregão é uma área de licitação. De licitação. Porque o município, assim, ele pega a receita que tem, mas ele não pode fazer de qualquer jeito, entendeu? Tem um trâmite legal. Aí ele tem que botar no Diário Oficial da União, publicar, entendeu? Isso aí está disponível na internet para qualquer pessoa ver. Isso. Aí ele tem que fazer a publicação no Diário Oficial da União, tomar ciência de todo mundo. Aí tem a modalidade pregão, tem a modalidade menor preço, tem a modalidade onde ele escolhe 3 empresas, entendeu? Eu falei assim, no final escolhe uma. Eu falei assim no sentido porque são alguns termos técnicos que são utilizados só dentro daquele aí tem o pregão, tem agora o pregão eletrônico. Inclusive ontem eu fui surpreendido que a Lei 6.888, que é a Lei de Licitações, ela tinha sido revogada, e aí eles criaram uma nova lei, né? Se não me engano é 14.134, e aí agora eles revogaram a nova lei, para te ver como no Brasil é complicado, e voltaram à modalidade anterior da Lei 8.666. Mas por que isso, cara? Cara, é porque essa outra estava com dificuldade. E aí eles entram na justiça e alegam que, como teve a pandemia, eles não tiveram tempo de se adequar, e o município não pode parar, né? Ele tem que continuar. Porque no momento que para as licitações, como é que tu vai contratar o pessoal para fornecimento de medicamento para a população? Como é que tu vai contratar a pessoa para fazer a limpeza de alguma coisa, uma limpeza, digamos, mais técnica, alguma coisa assim? Aí a prefeitura licita desde a empresa que lava os lençóis dos pacientes, a quem fornece a merenda escolar dos alunos, a quem fornece fardamento escolar, no caso dos municípios que querem fornecer e tal. Aí, voltando aqui para responder a tua pergunta, os projetos, ele pode ser de iniciativa do Executivo encaminhado para a Câmara, e pode ter um projeto de lei também da Câmara encaminhado para o Executivo, e tem também o anteprojeto, que também pode ser um projeto de um vereador, aonde a competência é única e exclusiva do prefeito. Aí ele faz um anteprojeto, e aí o prefeito é gestor, no final de tudo ele que decide o que ele faz com o recurso. Esse poder cabe somente a ele, claro, com regras de licitação. Não pode ter 1 milhão, eu vou lá, vou sacar esse 1 milhão, vou fazer o que eu quiser, não. Ele vai dizer para que ele quer, o que ele vai fazer, de como ele vai fazer. A Caixa Econômica que faz esse repasse, ela vai fazendo as medições, como numa empresa privada também. Já fez tal parte, aí vem os técnicos, analisa, não, tá bom, aí paga, aí faz outra, analisa, paga. Fazer uma estrada de para um órgão desse funcionar, tem que ser criado um imposto ou adequar, porque assim, para o novo hospital funcionar agora tem que ter uma quantia grande por mês para poder aí manter. O que acontece, para até para o povo de Turilândia entender por que o hospital não está funcionando ainda. A infraestrutura do hospital está pronta, o município e o estado deram a infraestrutura do hospital. Só que a despesa mensal do hospital vai dar em torno de R$1 milhão, R$1.500.000 mês, entendeu? A junta médica, né? A empresa que vai cuidar do lixo hospitalar, tem as usinas de oxigênio para as UTIs, entendeu? Tem tudo isso. Então, o município não tem condição. O governo do estado prometeu que daria, mas agora, depois que passou as eleições, disse que não tem como, ele não tem condições. Na verdade, ele está tentou fechar o hospital de Presidente Médici, se a população for para cima, tentou fechar um hospital, são hospitais do estado, né? Mantido pelo estado. E aí tentou fechar o hospital
de Pindaré-Mirim, também a população foi para cima. Mas como assim, cara? Fechar um hospital que já estava funcionando? Pois é, fechar em hospital porque é por falta de receita. O que acontece hoje com o Maranhão? O Maranhão tem uma despesa de 260 milhões mês com saúde e recebe 30 milhões apenas do governo federal. Ou seja, é uma conta que não está fechando, eles não estão dando conta de manter. Olha o déficit aí, 230 milhões que o Estado está tendo que se virar para arcar com essa despesa. E a saúde é muito cara. O nosso SUS é a saúde mais completa do mundo, é o programa de saúde mais completo do mundo. Entendeu? Reconhecido mundialmente como o mais completo do mundo. Apesar das deficiências do que a gente vê, que a gente acompanha, mas o SUS é público para todo mundo. Bem aqui em Portugal, tu tem que pagar. Não tem plano de saúde, não tem SUS, não tem saúde pública. Tudo tu tem que pagar. É um valor irrisório? É, mas se tu não pagar, não é feito. Tu não recebe atendimento. E aqui não, aqui tu é obrigado, os hospitais são obrigados a receber, independente se tenha leite, se não tenha leite, se vai ficar na maca, se vai ficar no corredor. Não pode voltar um paciente em estado grave, gravíssimo, que vem de uma zona rural, entendeu? Essa é a grande realidade do nosso país, do SUS, e é isso. Então o hospital ainda não está funcionando por essa questão. A gente teve em Brasília, conversamos com o ministro da Saúde, o ministro da Justiça, que é maranhense, né? Ele abriu algumas portas lá para a gente, alguns leques, e aí o que o governador, o secretário de Educação, o secretário de Saúde do Estado também teve lá com a gente, e aí o que foi pensado? Eles vão aumentar, que o hospital era de 27 leitos, para 50 leitos, porque o governo federal só atende, também tem essa regra, ele só assume a responsabilidade de bancar um hospital se for a partir de 50 leitos. Então a gente vai refazer. Atualmente é quantos? Turilândia? Atualmente isso. 27. Foi feito para 27. Mas aí as salas são amplas, são grandes, a gente vai aumentar para 50 leitos e aí preparar a documentação dele e encaminhar para que o governo federal, o Ministério da Saúde federal, tome conta do hospital, ou seja, faça essa manutenção mensal desse custo financeiro para que esse hospital venha a funcionar. Entendi. Até porque ele não vai beneficiar só Turilândia, é igual o Hospital de Não, ele é um hospital polo. E se ele se tornar dessa referência federal, ele vai atender até Pinheiro, ele vai receber recurso até de Pinheiro para atender paciente até de Pinheiro. Entendi. E de outras cidades vizinhas ali da Baixada. Pois é, e essa questão de hospital, a gente pensa assim, para toda cidade deveria ter um hospital. Isso aí eu acho que deveria ser uma regra, mas a questão não é só ter a questão da verba. A gente esbarra nesse problema aí. A infraestrutura do hospital, eu acho que todo município conseguiria fazer. Eu acho até. O negócio é manter, né? Eu acho até que o gestor anterior ele se esquivou muito dessa responsabilidade de fazer um hospital, porque ele sabia disso também. Do desafio que seria manter. Então, Turilândia recebe média complexidade, ela passa para Santa Helena, alta complexidade é passada para Pinheiro. A verba vem para a gente e é distribuída para esses dois hospitais. Por isso que alguns atendimentos de Turilândia têm que ser feitos em Santa Helena e se não tiver que a baixa complexidade, a alta complexidade para Pinheiro, entendeu? Pinheiro, São Luís, acho que sempre foi assim, né? Desde mas a gente Turilândia sonha com mudar com essa realidade, é um sonho antigo do povo. O povo votou no prefeito atual justamente com esse intuito, com esse objetivo, e a gente já percebe a frustração no rosto das pessoas por ver aquela obra tão imponente, tão bonita, que foi feita com tanto sacrifício. Ali tem mais de 10 milhões de reais de investimento e está parada. Né? Mas a gente também entende que não é por falta de força de vontade, não é por falta de interesse. Infelizmente, é porque a gente recebeu uma promessa, e o político vive muito de promessa. A gente recebeu essa promessa, infelizmente, essa promessa ainda não pôde ser cumprida. Mas a gente tem fé, esperança e muita força de vontade. Eu acho que de mais longe a gente veio. A gente não tinha nem isso, nem infraestrutura. E agora a gente já tem. Então, tem possibilidade sim de acontecer. E o negócio é, vocês que estão lá, que são os representantes, enquanto vocês estiverem, não baixarem a cabeça e continuar cobrando, aí tu vai passar para teu eleitor que ainda não conseguiu, mas tu tá na batalha. Isso que eu fico, às vezes isso que eu fico puto com o vereador é porque, beleza que o vereador ele não pode fazer tudo sozinho, ele tem o projeto dele, um projeto muito massa ali que ele quer realizar dentro da cidade, mas ele não consegue porque precisa de aprovação do restante dos colegas da Câmara, não é isso que acontece? Na verdade, Turilândia, assim, vou fazer, Jalon, 7 anos que eu estou como parlamentar,
nunca teve um projeto reprovado, na verdade. Me lembro vagamente de um, mas era para mudar a questão de data, de horário de sessão. Mas todos os projetos a gente vota unanimemente, entendeu? Todo mundo Difícil vota não junto. aprova um. Não teve, como estou te falando, não teve, entendeu? Não, tem eu até entendo. alguns que falam que todos são aprovados. O problema não é Mas só aprovar que- o projeto. O problema é que a execução é de responsabilidade do executivo. Entendo. Aí só que tu no faz caso- teu projeto, como tu falou, é muito bonito, é muito bem. Mas aí o executivo disse que ele não tem receita para fazer esse projeto. E aí? Como é que fica? Aí fica engavetado. Eu entendo, mas aí tu acha que todos assim, eu acho que pelo menos o cara tinha que mostrar ali que ele tá, rapaz, é o seguinte, eu tô aqui no, ó, agora tu falou, muita gente não sabia isso, muita gente que vai assistir, que não vão ser tantas assim, mas algumas pessoas que vão assistir, eles vão ver que o hospital não está em funcionamento por conta de verba que o Estado não está tendo condições de repassar no momento. Isso. Só que aí quem essa pessoa está culpando atualmente? Está culpando os vereadores, o prefeito, Sim. que ele não sabe, entendeu? Aí isso aí que tá. Eu dizia assim, se eu fosse, que é uma coisa que eu não tenho, que eu acho que não tenho vocação. Pai, acho que tu tem. Vai lá. Mas se eu fosse, eu ia dizer bem assim, olha criança. Os eleitores iam tratar assim, olha criança, eu quero para funcionar o hospital. É uma vontade minha, mas eu não posso fazer sozinho. Tá bem aqui, eu já mandei uma mensagem bem aqui pro cara, já disse, mas olha o que ele me falou aqui, entendeu? Às vezes essa satisfação assim que muita gente não dá e às vezes, aliás, essa satisfação assim o cara deveria passar, mas às vezes o cara não cobra, ele prefere ficar falando lá no barzinho, esse cara ali é não sei o que, só tá roubando. Tem aí uma série de questões. que Vários elementos que eu vou te falar aqui. Por exemplo, a gente fala, entendeu? A sessão é aberta. Eu sei que é dia de segunda-feira, mas o pessoal não vai. Sim, Tem vezes que é um projeto que tem um canal, né? Tem um cara? projeto importante, tem um projeto importante para ser votado. A gente faz o quê? Que poucos prefeitos gostam de fazer. Tem uns que pegam assinatura qualquer, só anexa porque ele é obrigado a fazer as audiências públicas. Para saber onde é que está o problema. Me diz aí, João, me diz aí, qual é o teu problema? Qual a tua maior dificuldade no município? É água, falta de água? É saneamento? É infraestrutura? Ou é a saúde e tal? Aí o prefeito é obrigado a fazer as audiências públicas. E a gente faz. Não dá ninguém, cara. O povo não vai. E tem na internet. Levar a opinião dele lá, não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, entendeu? Os órgãos, as entidades, as igrejas e tal, são todos convidados. A gente bota anúncio no carro de som, o povo não vai. Outra situação, se o prefeito começa a dizer que o governo do estado não está funcionando, o cargo do governo do estado, não demora muito esse vídeo, chega aonde? Na mão do governador. Aí, o prefeito ele tem a pretensão de ter o hospital, mas ele tem também outras pretensões e outras coisas. Ele precisa do asfalto, ele precisa do bloquete, ele precisa do poço artesiano para levar para as comunidades. E aí o governador olha isso, tá batendo? Tranca, não sai nada, entendeu? Precisa de uma ambulância, não sai nada. O cara, aí ele dá para cidade tal, que tá de boa. Então, assim, tem coisas que tá fora que muita gente não sabe, o cara não pode contar, pode dizer, entendeu? Mas, assim, essa é a grande realidade. E isso, às vezes, outras pessoas falam, né? Mas a realidade de Turilândia em questão do hospital, eu estou te falando isso com conhecimento de causa, porque eu estava em Brasília, eu estava nas reuniões com o governador, eu estava nas reuniões com o prefeito, com o secretário de saúde, com o deputado federal. Tem respaldo para te poder responder para um eleitor. A gente está acompanhando, o motivo, né? Eu, se algum dia ficar oposição de prefeito A, o prefeito B, do que tá, do que já veio, cara, mas Deus nunca vai me permitir eu ser injusto, entendeu? Eu nunca vou... duas coisas que eu pretendo levar comigo. Eu tenho defeitos, sim, sou um ser humano como qualquer outro, mas assim, ofender a honra do cara, da família dele, Deus nunca vai me deixar fazer, porque eu tenho que entender que o cara ali é meu adversário político, nós estamos no campo da batalha das ideias, sim, não da agressão física e pessoal. Então o prefeito Paulo Curió, hoje eu sou base da gestão dele. Eu não estou dizendo que eu vou ficar para sempre. No dia que eu achar que não é mais conveniente, que eu discordo de alguma coisa dele, de alguma postura dele, eu vou chegar e vou falar, não faço mais parte da base do governo, mas hoje eu posso dizer que é um cara que tem se esforçado, entendeu? Tem buscado. E sobre esse hospital em específico, porque para ele está frustrado também. Sim. Essa é a grande verdade. Ele tinha muita esperança de entregar esse hospital, era um sonho antigo que veio do pai dele, que não conseguiu executar, e aí para ele aquilo seria um lavar a alma. Ele entrou em muitas casas em Turilândia, ele escutou muita coisa negativa a respeito da gestão, sim, do pai, e quando se tratava desse hospital que não foi feito. E aí ele botou aquilo como meta no coração, no pensamento, pelo que eu vejo, né? Pelo que eu acompanho. E ele não ter conseguido até agora, já em quase 3 anos de mandato,
é frustrante, eu tenho certeza que ele é frustrado com isso. Mas ainda tem um ano e alguma coisa, se Deus quiser, eu acredito que vai dar tudo certo. E não é o vereador Ares que ganha, não é o Paulo Curió que ganha, quem vai ganhar é a população do Turilândia. E a gente está aqui independente de lados ou de qualquer coisa, a gente quer o melhor. Né? Na minha mente não cabe esse pensamento pequeno, medíocre, de quanto pior para alguém, melhor para mim. Não faz sentido. Isso em virtude de qualquer governo, tanto governo federal, governo estadual, governo municipal. Eu quero sempre, meu coração não me permite, meu coração, minha cabeça não me permite esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento pessimista e que ataca e faz sofrer o nosso povo que já tanto sofre. E não traz vantagem nenhuma, o cara ter prazer de dizer, ó, eu não te falei que ia acontecer isso, porra, não adianta. Que tu tá ganhando com isso. Não adianta. Ó, e como era no governo anterior, tá sendo esse governo também. Tem gente que fica atacando, aí ó. Fica feliz, na verdade. Aí eles já usaram aquela tragédia que aconteceu só porque a mulher de Lula chegou lá na Índia, fez lá gravaram um vídeo dela rapidinho, dela dizendo lá que ela ia dançar e não sei o que. Porra, eles já começaram a fazer um monte de imagem, que ela dançando em cima de um monte de gente morta. Tipo, fizeram uma situação midiática em cima de uma situação que não era pra usar política pra te fazer esse tipo de coisa ali naquele momento, pô. E eu acho que acontece muito isso, pô. Aconteceu no governo de Bolsonaro, acontece no governo de Lula, e eu acho que vindo para nível municipal, eu não acho vantagem nenhuma o cara dizer, ó, não te falei, ele não conseguiu, não fez, não vai fazer, não sei o quê. Não tem vantagem, pô. Tem que ser de otimismo. Pois é, e essa questão dessas pessoas que falam, que critica bastante, o que eu acho que elas deveriam fazer era só tentar se informar mais um pouco. Durante toda a nossa conversa, eu não te perguntei por que o hospital não está funcionando, porque eu já sabia que era a questão da verba. Só que o rapaz que me falou, ele disse que era em torno de 2 milhões para funcionar. Aí eu fiquei pensando, disse, realmente é uma coisa que a gente vê que é meio mundo de tecnologia ali, tá lidando com vidas, então tem que ter bastante nesse recurso. É nesse meio, entre 1,5 milhão e 2 milhões, não tem como ser. Aí eu disse, tem que ter até agora, recurso. com esse novo piso da enfermagem, deve chegar a isso mesmo. Então, o negócio mesmo é buscar fonte de informação. Inclusive, o meu projeto aqui é exatamente isso, é a gente tentar... essa informação. Ó, eu já, aqui, só na nossa conversa, eu já adquiri bastante conhecimento contigo, coisas que eu não... termos técnicos que eu não sabia o significado, para que servia. Então, são com esse tipo de coisa, a gente tentando, já que eu não gosto do... Eu sou assim também, se eu não gosto do cara, eu sigo o cara para me ver o que é que ele faz, para me discordar mais ainda das ideias dele. Realmente, eu não concordo com as ideias desse cara. Eu sigo os políticos de direita, sigo os políticos de esquerda. Então, eu também, tô sempre lacuriano. Eu acho que a gente tem que ter esse ceticismo até pra gente não ficar alienado só a um tipo de pensamento. Então eu sou assim, às vezes eu critico mesmo, eu chego e falo quando não acho legal, eu chego e digo, rapaz, eu não acho legal desse jeito assim, mas não tô dizendo que eu tô certo, mas eu falo meu ponto de vista. Eu acho que um debate sadio, ele tem muito disso, de eu te escutar, tu me escutar. E se deixar ser contraposto pela outra parte. E isso aí faz parte, pô. Eu faço parte quando tu era presidente da Câmara, tu pegava uma bolada ali. A gente geria um valor irrisório, sim. E tu já entregou já esse cargo e até agora não chegou nele. Porque antes tinha muita dificuldade de gerir esses recursos, Jalão. Porque o que acontecia? Tu entregava a tua prestação de conta, tu assumia em janeiro, tu entregava a tua prestação de conta, tinha um prazo de até abril do ano posterior, né? Com as novas tecnologias... Passava 12 meses só administrando. 12, de janeiro a abril, tu tinha até abril. Aí tu te perdia, era nota física, era papel, essas coisas. Hoje não, hoje as notas têm que ser eletrônicas, né? As notas têm que ser eletrônicas, a tua contratação tem que ser através de licitação. Não pode dizer, eu comprei, porque lá na Câmara tem o lanche, eu comprei as bananas de fulano, as maçãs de não sei de quem, tem CNPJ, tem empresa, teve licitação, não pode. Então, assim, a cada 30 dias, nesse novo... E aí, nesse tempo, o cara mandava botar uma porta na Câmara, aí ele ia lá, era um carpinteiro amigo dele, aí o cara não tinha empresa, não tinha nada, aí bota a porta aí, tá aqui o dinheiro, acabou. Aí quando chegava na hora de prestar conta, cadê esse dinheiro? O cara não ia saber dizer, até porque ela tá com um ano e pouco, nem te lembra se for a porta, se for o trinco, se for o parafuso, se for a mão de obra do carpinteiro, que também não era ninguém registrado, né, que tinha um CNPJ, uma MEI, alguma coisa. E aí acontecia muito da pessoa se perder, porque todos os presidentes de Câmara, quase todos, sem exceção,
ficar inelegível. Principalmente depois que surgiu a lei da ficha limpa. E né? se qualquer furinho que tiver nessa prestação de conta já deixa ele inelegível. Porque o prefeito, quando ele tem um problema de prestação de conta, mas o julgamento final dele é na Câmara. E o vereador não, o presidente de Câmara não. O julgamento dele é só lá no Tribunal de Contas. Se ele for condenado lá, ele pode, claro, recorrer da decisão e tal, mas é só nos órgãos, nas instâncias superiores judiciais. Mas esse tipo não é os vereadores que vão aprovar. Ele se não o prefeito, vai preso, não, né? Até hoje não. Eu acho que é uma das coisas que precisa para endurecer hoje a responsabilidade com os gastos públicos. Tu é a favor desse? Sim. Porque assim, no momento que alguém for punido realmente, ele vai pensar duas vezes. Olha, a gente tem um caso aqui da Lidiane Leite, se tu vê as escolas, licitação de coisa que nunca aconteceu. Aquela prefeita que ostentava. Aí o que acontece? Pega ali 2 dias, 3 dias de cadeia, aí vai responder em liberdade e tal, entendeu? Então, assim, se não fosse preciso de leis, a gente não precisava de Constituição, a gente não precisava de justiça. A gente ia só na lógica, né, de que isso não pode. Mas não, tem que ter um controle. E quando tem um controle, tem que ter uma punibilidade. Por exemplo, tem gente que não tem receio de fazer. Vou fazer. No máximo vai dar o quê? Uma detenção. Vão me aplicar uma multa. E aí, de acordo com isso, às vezes tu acaba infringindo várias leis, várias regras, justamente pelo medo. Vai fazer um tráfico na Indonésia, vamos pular eu digo assim, de penas brandas. Não vai, porque lá é pena de morte. E a família vai pagar até a bala que tu vai ser executado. Tu entendeu? Então, esses medos que precisam ser instigados para estabelecer o respeito. Entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que se faz necessário. E aí não dá prisão. Mas aí tu perde os direitos políticos, né? E agora, só para concluir a parte do que eu estava falando da prestação de conta, agora não. Agora, depois tu faz o processo licitatório, tu começa a trabalhar ali. Dia 20 cai o recurso da Câmara, ou no primeiro dia anterior ao dia 20, que seja um dia que não seja feriado, não seja sábado nem domingo. Por exemplo, se cair domingo, o dia útil. Se cair domingo, dia 20, então a Câmara tem que receber da Prefeitura o dinheiro sexta-feira, entendeu? Se isso não acontecer, o prefeito é passivo de cassação e ser afastado por improbidade administrativa, entendeu? Então o prefeito morre de medo de atrasar pagamento de Câmara, não atrasa. Essa é a grande verdade. E aí, a Câmara também, quando ela recebe esse dinheiro, no outro dia, o teu contador, o pessoal que trabalha com isso, ele já tem que encaminhar o relatório do que foi feito com esse dinheiro. Se tiver alguma irregularidade, olha aí, um pagamento, tiver alguma irregularidade, aí ele já te notifica. Cadê esses R$10 do cento e tanto que foi para aí? Aí, não, tá aqui, tá. Aí tu te retrata, resolve. Ou seja, tu vai fazendo, em vez de fazer uma prestação de conta de 14 meses, tu vai fazer uma prestação de conta mensal. Entendeu? Entendi. Meu contador, quando eu fui presidente, me chamou e disse, tem um jeito certo, se tu me ouvir vai dar tudo certo, e tem um jeito que tu pode fazer do jeito que quiser, porque eu tenho acesso ao computador, eu tenho acesso ao dinheiro, eu posso transferir, eu posso sacar, eu posso ir no banco, mas aí depois fica ruim para mim justificar. Então, é melhor fazer por vias corretas, né? Processo licitatório, pagar a empresa. Todo presidente deveria fazer dessa forma. Todo presidente deveria fazer dessa forma. Mas hoje não tem gente que omite esse tipo de coisa. Muito comum. Por exemplo, eu pagava um patronal de R$25 mil, de 127 mil, R$25 mil era só patronal. Mas o que é patronal? Patronal é 22% sobre o valor do salário do funcionário que tu paga. Tu tem que pagar isso, de uma espécie de imposto, entendeu? E aí é imposto. Aí tem o INSS, entendeu? Falando em INSS, tem uma outra bomba que caiu agora no colo dos prefeitos maranhenses, que era comum, que não era comum de acontecer, agora aconteceu. E o povo não entende. Na verdade, como tu falou ainda agora sobre a questão do povo, assim, o povo tem uma dificuldade de entendimento quando se trata de recurso financeiro. O que acontece? Antigamente, alguns prefeitos que passaram na gestão, dos contratados, eles desconto do INSS, que é obrigatório, sobre o valor, em torno de R$140 hoje em dia, desconta o INSS, mas fica na responsabilidade do próprio município. Aí o prefeito passa 8 anos, aí quando tu vai ver, tu que trabalhou, porque essa contribuição é para a tua aposentadoria lá na frente, tu não tem um centavo de contribuição de INSS. Mas aí não pode se aposentar? Tu não pode, porque aí tu vai ter que provar, aí vai ser um trabalho teu, junto com a justiça, e teu advogado, que tu vai ter que constituir para provar que tu prestou o serviço, que tu pagou o INSS,
mas que descontaram, mas não repassaram. Entendeu? Isso acontecia muito. Aí o que acontece? O prefeito anterior, hipoteticamente falando aqui, não estou citando nomes, passou 8 anos arrecadando INSS de todos os funcionários contratados e não repassou para o INSS. Aí o outro prefeito que chega, ele já se dá de cara com essa bomba. Cadê o INSS que estava aqui? Não fez. Aí o que ele faz? Ele faz um renegociamento. Para quê? Para limpar o cálculo do município porque está sujo. Ele faz uma renegociação, aí ele parcela esse INSS em 60 anos, né? E aí o contribuinte vai pagar esse empréstimo, porque é descontado do fundo de participação do município. Essa parcela mensal em 60 anos. Aí ele vai para a mídia, ele vai, fulano tal, saiu devendo INSS, tal. E aí ele incorre na mesma prática, os 8 anos dele. Aí na hora que o outro chega, aí o que acontece agora? É um ciclo. Agora esse ciclo vicioso acabou. E essa bomba caiu no colo dos novos prefeitos, a partir desse ano passado. O INSS agora é descontado direto da fonte lá no banco, entendeu? O banco encaminha da mesma hora esse valor diretamente para o INSS e encaminha um relatório para o Tribunal de Contas dizendo, ele pagou 100 funcionários aqui, foi descontado o INSS dos 100 funcionários, está aqui o relatório. E está bem aqui o comprovante que eu mandei direto para o INSS. Aí sim, aí agora o teu recurso fica lá. Só que o que isso implica? O cidadão ele não pode ter mais de 3 benefícios sociais. Aí o cara tinha seguro de defeso, que era o seguro que as peças, era funcionário da prefeitura e recebe Bolsa Família. Aí agora faz o cruzamento de dados e está recebendo 3 benefícios. Aí tu não tem direito ao benefício de seguro de defeso porque tu é funcionário, não é pescador. Sim. Entendeu? Aí os caras que são funcionários estão largando, alguns estão largando o emprego, ficando com raiva do prefeito, que acha que isso é mais tudo do prefeito. O prefeito nunca ia querer isso. Para ele era melhor ele administrar esse recurso do INSS da forma que ele achava que era mais coerente para ele, né? Ele nunca ia querer. Só que agora ele não pode mais, agora é regra. Ou seja, uma folha de pagamento que custava 5 milhões, agora com isso vai custar 6 milhões. Né? Então as prefeituras estão com essa dificuldade desse... E os prefeitos também. Mas porque... isso foi aumentar? Não, porque assim, antes eles tiravam 1 milhão de INSS, mas ficava aqui mesmo. Ele mesmo geria. Agora ele tira 1 milhão de INSS e é repassado direto para o INSS. Não fica mais na mão. Não fica mais na mão da prefeitura. Que a prefeitura cria um fundo, cria uma conta, o fundo do INSS municipal. Aí caiu, descontou, manda para cá. Caiu, descontou, manda. Na hora que tem uma precisão, cadê aquele fundo? Né? Pá. Vai lá, tira para resolver outras coisas, fazer uma outra folhinha para ajudar mais pai de família, enfim. Não sei qual o destino final. Sim. Mas eu sei que não era para o que era originado, que era a finalidade, que era te prevenir para a tua aposentadoria. Tanto é que a nossa previdência hoje é falida. E não demora muito, ela não vai mais dar conta de pagar. Mas tu acha que mesmo com essa reforma não vai... vai dar uma melhorada, né? Vai dar uma melhorada. Mas já é a nossa previdência ela é deficiente, ela é só déficit. Todo ano aumenta o número de aposentados e diminui o número de pessoas que contribuem, entendeu? Aí cai na informalidade e tal, o desemprego, tudo isso gera inflação e aí só termina de bagunçar o negócio. Então, nós temos que se preparar hoje para saber o que nós vamos comer no futuro, porque a aposentadoria eu te garanto que vai ser bem difícil. Eu acho que tu pretende concorrer assim para um cargo maior, prefeito? Cara, o meu projeto é esse. Né? Eu acho que eu já dei minha contribuição que eu deveria dar para a Turilândia como parlamentar. Eu fui vereador derrotado, que não ganhou eleição, eu fui vereador eleito, eu fui o segundo presidente de Câmara, o segundo vereador mais votado da história de Turilândia hoje. Eu estou nesse ranking como segundo, ninguém nunca tirou tanto voto quanto eu e o vereador Gilmar, em todos os 30 anos de história política de Turilândia. Então, eu acho que eu já dei minha contribuição nessa parte. Hoje eu busco uma qualificação, que é uma formação superior, uma formação acadêmica, estou nessa luta já, no 5º período, e não vou disputar... Tu pretende ser advogado não, também? Ou só ter formação mesmo? Eu pretendo... Eu estou me apaixonando agora pelo criminal, entendeu? Eu gostei muito. Direito criminal. Na verdade, é o direito penal, né? Pelo penal, mas que lida com a situação criminal. Mas assim, nada do eleitoral também. Posso me especializar em eleitoral, mas é mais uma coisa para o meu dia a dia mesmo, entendeu? Porque tem muita gente para me trazer como conteúdo para o meu dia a dia, para mim ter mais noção e tal, sobre a minha área também, que sou apaixonado, que é a política. Mas que elas convivem muito bem, o direito com a política. Elas se dão muito bem. Tua família, né? A tua mãe, ela também é formada em direito. Fez a prova agora, está esperando o resultado, ela deve estar com a carteirinha da OAB dela aí até o final do ano, se Deus quiser. E aí, o que acontece?
terminei esse meu ciclo como vereador. Eu já disse para Paulo, devo apoiar ele aí para a reeleição, de acordo com o desenrolar das coisas, né? Mas acredito que a gente continue esse projeto. 2026 eu começo um projeto solo. Solo, assim, eu digo, para disputar uma majoritária. Eu vou apoiar nomes independentes, deputado estadual, deputado federal, os 2 senadores, que a próxima será 2 vagas, e um governador. Montar essa equipe, vou para dentro de Turilândia com meus amigos e tal, fazer um trabalho. Já tem uma base assim, Já, mas isso a gente se constrói muito com o tempo. Sim. E aí depois disso, a gente vai ver o quantitativo de voto que a gente consegue, o tanto de apoio que a gente consegue. Aí depois disso a gente começa 2 anos, a gente tem 2 anos para fazer um trabalho. E um trabalho bem pensado, né? De pesquisa, do que o povo de Turilândia realmente quer, o que eles pensam, o que eles buscam, entendeu? O público feminino, o público jovem, o público masculino, o público idoso, fazer pesquisa com toda essa gama de pessoas, e aí sim, depois disso, ter todo esse levantamento em mão, fazer um plano de governo e apresentar para a sociedade, para a população de Turilândia. Tudo que a gente for fazer, a gente vai dizer de como a gente vai fazer, de onde vai tirar, entendeu? Porque eu acho que a grande realidade da política brasileira hoje não é o que o político fez. Eu acho que isso está ultrapassado. Porque fazer é fácil. Com dinheiro público. É muito fácil. É saber quanto custou. Ah, rapaz, eu estou montando aqui um podcast para o povo de Turilândia. Sim, legal. E aí o povo de Turilândia se emociona, fica feliz, vai ter um podcast. Quanto foi o podcast? Foi 1 milhão. Sim, mas a gente vai somar, pô, 1 milhão fazia 10 podcasts. Então não foi vantajoso o que foi feito. Sim. O importante é a população saber quanto custou. Né? Quanto custou. Então, esses são os dos nossos pensamentos do projeto. E aí a gente bota o nosso nome numa primeira pesquisa, numa segunda pesquisa, numa terceira pesquisa. Não pontuou, não apareceu ninguém querendo votar, não apareceu ninguém querendo aderir ao projeto. Então, meu irmão, calma aí, senta, respira, pensa em outra coisa, porque tu não consegue chegar em lugar nenhum na política sem um voto popular. Então, é uma prova viva em todas essas pesquisas que não pontuaram que o povo não te quer. Mas aí pontuou 5% na primeira, 10% na segunda. Cara, Danilo Gentili tá na pesquisa, na corrida para a presidência. Porque né? Quem é que diria? Você vai ver o nome dele tá no meio da e hoje não é difícil emplacar. Então, assim, é como eu estou dizendo, é um projeto pensado, é um projeto pé no chão, né? Eu sei que vai ter percalço, eu sei que vai ter ataques, eu sei que vai ter muitas dificuldades, mas eu estou preparado para isso. Eu vivia lá no interior, no Limão, pescando, no Lago da Tapera, de rede de lance, e eu dizia que ia ser vereador, ninguém acreditava, e eu já cheguei até aqui, né? Então, eu não me surpreendo mais com nada. Então, cara, eu só pra ser bem sincero contigo, eu já vi vereador, eu não tenho medo de falar não, porque eu realmente foi decepção. Eu já vi vereador que se candidatou a prefeito e ele não mostrou para mim e acredito para metade de Turilândia que ele realmente tinha capacidade para ser prefeito. Isso aí foi frustrante a gente ver, porque não foi uma pessoa assim. Não vingou. Não foi uma pessoa assim que despertou aquilo. Depois de eu fui analisando mais, aí eu vi que realmente, às vezes, tem gente que tem vocação, mas tem gente que tá ali só por estar. E no teu caso, tu chegou no anonimato, eu não te conhecia, eu te conheci na tua primeira campanha, eu te conheci. Isso. Aí tu começou a aparecer, a gente começou a conhecer o Aras. E hoje tu já é mais conhecido como vereador do que vereador, que já está há mais tempo lá. Entendeu? Verdade, eu acho que isso aí é importante, entendeu? O que tu tá querendo dizer? Que tu teve um destaque. Então, tu tentar um cargo maior não significa que tá perdendo tempo. Claro que não, pô. Eu acho que tem bastante só tem possibilidade. De todos os que estão lá, que já foram prefeitos de lá e de outras cidades, tem uma coisa. Todos. Sabe o que é? Se candidatar. Então, às vezes eu tenho um projeto bacana, eu tenho uma boa vontade, mas eu nunca me candidatei, como é que tu vai votar? Às vezes eu pensava, o pastor da cidade, ó, o cara é evangélico, o cara é sério, comprometido com a família e tal, daria um bom prefeito. Mas ele não é candidato. E aí? Vai ter que votar em quem? No material humano que tem, entendeu? Que está se comprometendo. Eu acho que o Teodoro deu a contribuição dele que ele tinha que dar para a Turilândia como prefeito. Construiu lá o slogan, construindo sua identidade, ele construiu mesmo a identidade de Turilândia. O Curió também fez a Santa, fez cais, fez a infraestrutura existir. Na época que ele chegou, ele ainda capinava o rua ainda com patacho, com foice, trouxe as maquininhas, roçadeira, tu viu uma grande evolução, entendeu? Estou falando aqui dos pontos positivos, não vou falar dos negativos. O filho também, o Alberto também deu a contribuição dele, era um prefeito ausente, mas deu a contribuição dele para Turilândia. No dia que ele entregou a prefeitura, o cara inaugurou centenas de obras
ali para a população, deixou, eu acho que teve a contribuição dele, eleito e reeleito, e eu acho que é hora de uma cara nova aparecer na política do Turilândia. A gente precisa disso, novos rostos, novos pensamentos, novas perspectivas, novas realidades, e aí, mas é como eu sempre digo, é um projeto pé no chão, não quero fazer nada pela minha cabeça, eu acho que principalmente é Deus na frente, né? E dependendo do voto popular, dependendo das pessoas, e eu aproveito esse momento aqui para agradecer todos os munícipes do Turilândia, que eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por terem me trago até aqui, e eu conduzo o meu trabalho, a minha vida pessoal, às vezes eu até me perco, mas o meu trabalho na Câmara eu conduzo com muita responsabilidade, sempre presente, sempre atuante, sempre defendendo quem precisa, né? As pessoas que entram em contato comigo, e outra coisa que eu uso isso, que algumas pessoas acham difícil fazer política, eu acho muito fácil, porque eu uso com muita responsabilidade. Quando não dá para mim, eu digo que não dá, não vou, poxa, ali tem sentimento, ali tem pessoas, ali tem família, ali tem uma criança, no meio de tudo aquilo que tu fala com o eleitor teu, tem muita gente envolvida, não é só aquela pessoa que fala contigo. Então não brinca com o sentimento, cara. Às vezes o cara quer uma ajuda, quer um emprego, que a gente sabe que tem muito assistencialismo, e acaba te procurando, e tu não tem como resolver, e aí tu diz pro cara, não, vai lá em casa amanhã. Aí o cara vai amanhã na tua casa, e esse cara vai pra casa, sabe o que ele faz? Ele diz pra mulher dele, diz, mulher, vou arrumar um emprego, vou dar uma vida digna para nós aqui, vou comprar uma moto, já começa a fazer planos, entendeu? Vou comprar um guarda-roupa novo para ti, vou comprar um telefone novo para nossos filhos, para nossa filha, vou poder bancar, porque isso dignifica um homem, bancar, tu já sabe, tu já viu que é um pai de família, não tem o que botar para comer dentro de casa, e aí ele cria aquela expectativa, e aí ele vai a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez na tua casa, tu enrola, desdobra, pede o documento dele, guarda na tua gaveta, e não resolve o problema do cara. Não era melhor tu ter falado a verdade? Esse cara vai te odiar para sempre. Com certeza. Entendeu? Agora, quando tu diz a verdade, por mais que seja uma verdade doída, meu irmão, no momento eu não posso. Eu não posso me comprometer com isso, porque eu não vou conseguir resolver, porque não depende só de mim, eu dependo de terceiros. Quem gere folha de pagamento é o executivo, quem contrata é o executivo, entendeu? Eu dependo dele. Se ele puder, se ele estiver precisando da sua mão de obra, for qualificada para o município, beleza. Mas eu, da minha parte, não posso me comprometer. Vai ficar chateado, ele vai ficar triste, mas ele vai embora ali sem estar iludido. Ele vai buscar uma outra forma, outra perspectiva, e no outro dia talvez ele arrume até uma coisa melhor do que se fosse trabalhar pelo município, entendeu? Mas brincar com o sentimento das pessoas, isso eu acho uma crueldade muito grande. Eu acho uma crueldade muito grande. Então passa com a verdade, aonde quer que tu vá, aonde quer que tu for, se tu puder passar com a verdade, vai ser muito melhor. Verdade, assim, e é louvável a gente ver que tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, e eu espero que tu continuando assim, eu tenho certeza que tu vai, não vou dizer assim, até porque eu não moro em Turilândia para me dizer assim, esse cara aí, ele tem possibilidade de se tornar logo prefeito na primeira... vai ser igual o Jurandir, vai ser uma coisa que tu vai tentar. Eu não tenho, como eu tô te falando, eu tô preparado para tudo e qualquer possibilidade. É uma de não ser aceito, é uma de ter uma rejeição, que é normal. Eu acho que é igual aquele cara, o tal do Natanael, que se candidatou em Santa Helena. Eu achei muito top a atitude desse cara, corajoso, pô, chegou do nada e meteu a cara dele. Rapaz, é o seguinte, eu não tô aceitando essas opções, eu vou me botar como opção. E realmente, eu acredito nisso, eu acho muito provável que se tu te candidatar, provavelmente eu vou votar em ti, por causa do quê? Das ideias que eu já ouvi, e eu vou continuar ouvindo até no dia da eleição, porque até o dia da eleição eu posso mudar o meu voto. Mas vai mudar por quê? Não vai ser por causa de dinheiro, vai ser porque esse cara realmente tem a ideia dele. E outra coisa, as ideias. Um projeto político, eu estou falando aqui hoje, eu estou falando só por mim, porque eu ainda não comecei esse projeto. Hoje meu projeto está alinhado ainda com os pensamentos do atual prefeito, que é o Paulo Curió, né? Mas quando eu começar esse projeto, as ideias não vão ser só minhas. É como eu te falei, aqui eu quero pesquisar, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero saber qual é a necessidade real, o que é que o povo está esperando. Mas tu já disse que o teu foco principal é a transparência. Tu quer deixar bem claro, ó, a gente vai fazer um poço aqui, mas a gente está gastando 270 mil nesse poço, tá bem? E aí nós vamos calcular, vamos ver qual é o valor de mercado de um poço atualmente, quanto é que está custando e tal, tu tá entendendo? Isso porque, é bacana, pô. Tem muito disso, cara. E as verbas públicas, ela vem geralmente, sem exagerar, 3 vezes o que o cidadão normal faria. Tipo, vai fazer uma casa. A diária tu gasta R$70. Aí eles tentam ser justos também, se adequar aos padrões e tal, porque seria feio também, inconstitucional. Pedreiro não do ajudante. O Estado querer impor uma condição mínima
sendo que a Constituição dá uma série de direitos e garantias ao Sim. trabalhador. Então, mas geralmente se for R$70 que estiverem praticando, vai ser 210, entendeu? Que vai vir para orçar essa obra, essa mão de obra dessa pessoa qualificada. Então é isso. E uma outra coisa também, que é um projeto que tem na minha mente e eu acho que é viável de fazer, é deixar em cada obra um tablet conectado online para saber quanto está sendo gasto, quanto foi, entendeu? Conectado ali na internet para todo cidadão chegar, ó, o projeto é tal, o prazo de execução é tal, a empresa que está executando é tal, tu vai lá e olha, não, tá, tu dá ok, ou tu tem a opção de tu denunciar. Deixar ali à disposição para a pessoa que tiver curiosidade. Não tem o impostômetro lá, eu acho que é na cidade de São Paulo. O município também pode se adequar a isso, para saber quanto já entrou no município. Porque hoje tu vai falar muito em crise. Mas e aí, quanto já entrou no município nesse um ano? Porque um levantamento da Folha do Maranhão mostrou que alguns municípios receberam mais em 8 meses do que o ano de 2023, do que o ano de 2022 todinho. Então, tem alguma coisa que não está batendo, né? É porque assim, é aquela história. Às vezes, quando tu tá ganhando bem, quando tu tá funcionário de uma empresa, e aí tu tá ganhando, tá sendo comissionado, tá ganhando bem, tu não fala nada. Fica na tua, tá gostosinho aqui. E aí, quando tu não consegue mais bater tuas metas, aí tu já fez um monte de conta, e aí tu começa... Aí tu bota a boca no mundo, aí tu te lembra de pai, de mãe, de Deus, oh meu Deus, oh mamãe, tá entendendo? Então, isso é muito, muito relativo. Então eu acho que essa transparência daria para botar também um telão no centro da cidade para te olhar quanto, são 37 contas hoje, em média, o município arrecadando direto. Cai hoje 160 mil de ICMS, cai dinheiro de Detran, cai dinheiro de saúde, cai dinheiro de programa. No caso, tu falou o município tem mais de 37 contas. Mais de 30 tipos de imposto. Não, contas que recebem recursos. recursos. Entendi. Contas bancárias. Contas bancárias que Entendi. recebem recursos. Recebem não, faz tô pagamento. entendendo. E aí no final do dia tu faz uma base de entrada e saídas, sempre fica no positivo. Dificilmente vai ficar no negativo. Até porque, assim, todo mundo precisa... Aqui... Tá disponível, entendeu? Tudo isso que eu tô te falando aqui, que a gente pretende levar a fazer, tá disponível. Mas é uma burocracia. Tu entrar no portal da transparência e saber como é que se gera aquele programa, onde é que tu mexe, pra onde é que tu vai. O portal da transparência, a pessoa tem que ter um mínimo de noção de informática para ele ter acesso ali. Porque se ele for olhar ali de qualquer jeito, não entende. Mas é assim, pô, eu acho massa, pô, eu te agradeço muito tu ter vindo aqui esclarecer algumas dúvidas minha e de alguém que deve estar assistindo aí, e infelizmente o nosso áudio não vai ficar legal, mas eu acho que tu vai me oferecer mais uma oportunidade para vir novamente aqui, se Deus quiser, a gente vai gravar, não vai demorar, e a gente vai poder falar mais um pouco sobre política, falar um pouco mais sobre ti, que a gente falou muito de política, a gente não falou muito sobre o Ares. Isso, a gente vai ter essa oportunidade. Como ele falou aqui, que ele foi o cara que se criou no interior e começou na carreira política e hoje ele está aí pretendendo concorrer a prefeito mais futuramente, está analisando as opções. E é assim, ele é mais um nordestino aí que veio aqui para somar o canal, para contar a experiência dele, tirar um pouco das nossas dúvidas, porque como a gente estava falando aqui, o conhecimento é a base da maioria das coisas. E a gente estava continuando, daqui a pouco me falar, só que a gente vai conversar no off isso, sobre a questão da educação financeira na educação municipal, pública, porque teve um vereador aqui de São Luís que ele botou um projeto desse, né? E eu acho bacana. Mas a gente vai deixar para o podcast, tranquilo. Aí tu fala aí sobre o que tu pensa a respeito disso. Tá bom. E eu quero te agradecer novamente pela oportunidade de ter vindo e se Deus quiser não vai demorar muito a gente gravar novamente. Muito bem, meu amigo. Eu quero te agradecer também muito. Nunca tinha participado, achei muito bacana. Eu sempre tive vontade de participar de uma forma. Foi bacana a experiência. Eu acho que Deus sabe o que faz. E esse momento aqui para mim está sendo ímpar. Quero te agradecer com meu irmão aqui, Ítalo. O Ítalo, que está aqui atrás das câmeras aqui. Muito obrigado, viu? E agradecer os nossos telespectadores. Espero que a turma goste aí, acompanhe. Com certeza. E dê bastante engajamento. Valeu. Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima. Não esquece de curtir e se inscrever. Ao vivo.